Acelera, Little Sam! As boas mudanças no calendário não podem parar. Você gostou? Vamos falar sobre isso. Anunciadas as mudanças para 2026. No geral, eu gostei, tá? E esse papinho de que o ano começa em maio, abril, acabou, hein? Alô, John Textor! Acabou, meu velho, acabou. Vamos falar também da convocação do Ancelotti para os jogos contra a Coreia do Sul e Japão. Temos algumas coisas importantes aqui para falar, viu? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 440 mil inscritos por aqui. Correria, porque daqui a pouco eu vou lá pra Globo pra narrar Santos e Grêmio. Então, aquele vídeo que a gente sempre tenta fazer mais curto. Te encontro hoje, 8 da noite, na GETV, Santos e Grêmio Brasileirão ao vivo, com imagens pra todo o Brasil. Vamos falar primeiro da convocação, depois nós vamos falar do calendário, que por incrível que pareça, é mais importante que a própria convocação da seleção brasileira. Vamos lá, goleiros. Bento do Al Nassr, Ederson do Fenerbahçe e Hugo Souza do Corinthians. O Alisson se machucou na rodada da Champions, está fora. Aí, defensores, misturando laterais e zagueiros, temos de novo 3 laterais esquerdos. Caio Henrique do Mônaco, Carlos Augusto da Inter e o Douglas Santos do Zenit. Dessa vez o Alexandro do Flamengo fica fora. Zagueiros, Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal e o Beraldo do Paris Saint-Germain. O Marquinhos e o Alexandro do Lille têm problemas físicos nesse momento, também estão fora. Os laterais direitos ele manteve em relação à última convocação. Wanderson do Mônaco, Wesley da Roma. Meio-campistas. O Andrei também está num processo aí de recuperação física, não foi chamado, do Chelsea. Então, tem André, de volta, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casimiro, do Manchester United, João Gomes, também ganhando uma oportunidade, do Wolverhampton, Joelinton, do Newcastle, que nem está vivendo um grande momento, e o Paquetá, do West Ham. Atacantes, Estevão, do Chelsea, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Jesus, é novidade com o Ancelotti, convocado, jogador do Nottingham Forest, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Richarlison do Tottenham. Tô vendo muita pedrada no treinador da seleção brasileira por levar o Richarlison mais uma vez. Rodrigo e Vini Júnior, ambos do Real Madrid. Vamos lá, posição por posição, goleiros. O que vem vivendo nas carreiras recentemente, Bento e Ederson, não me anima. Definitivamente não me anima. Enfim, eu acho que é uma posição, ainda mais numa convocação que você não tem o Alisson, que você tem margem para abrir leque. Tem margem. E o Ancelotti foi mais conservador. Lateral esquerda, tá claro que vai ser definido até 45... Isso aí só vai ser definido 45 minutos do segundo tempo. Sim. Não tem nada, não tem ninguém nesse momento que passe longe de ser dono da lateral esquerda. Não tem. Então ele está levando 3 laterais esquerdos. Ele até argumentou que o Carlos Augusto da Inter é um cara que pode fazer também o papel de central e tudo, mas é uma tentativa de ter mais nomes para observar, porque ninguém chegou e falou, a lateral é minha. Na lateral esquerda isso não tem. Zaga, aqueles problemas que a gente já falou. Em condições normais, o Marquinhos é titular ao lado do Magalhães, mas você tem aí, eu acho que zagueiros de ótimo nível. Você tem um cara como o Beraldo, você tem a volta do Militão. Eu acho que zagueiro não é um grande problema para a seleção brasileira nesse momento. Lateral esquerda é. O gol também eu acho problemático nesse momento. Aí a gente avança para o meio-campo. Ao mesmo tempo em que temos fartura de pontas, temos escassez de meias. Meia mesmo. Articulador, armador. Meia nessa convocação, só o Paquetá. Então você está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes de meio campo e um meia. 5 volantes e um meia. Claro, né? Não são volantes apenas destruidores, não é o volante meramente anos 90, só do desarme. São caras com pisada na área, são caras que avançam, que se projetam, mas é curioso, chama atenção. Então você tem aí Bruno Guimarães e Casimiro, para mim, consolidados. Eu acho que na cabeça do Ancelotti, tentando pensar com a cabeça do técnico da seleção brasileira, parece que ele tem o trio de meio campo definido, né? O Paquetá é o meia dele, o Guimarães e o Casimiro, pela experiência, até pelo entrosamento de seleção, são os 2 titulares. Para mim, isso está consolidado, a não ser que algo mude até junho. Atacantes, o Rafinha nesse momento, o Rafinha poderia ser convocado ou na lista de meias ou na de atacantes, mas ele está fora, ele também tem problema físico nesse momento. Então você tem Estevão, Martinelli, Luiz Henrique, a briga pelo lado direito
Nesse momento, pegando a última data FIFA como referência, não tenho como analisar o momento do Luiz Henrique no futebol russo, ninguém vê. Só o Putin, ninguém está vendo. Mas pegando a data FIFA agora de setembro como referência, acho que o Luiz Henrique chega numa condição muito boa para brigar por titularidade. Está grandão por titularidade nesse momento. Está bem, pelo que mostrou, com certeza agradou o Carlo Ancelotti. Matheus Cunha, acho que é um cara que vai estar presente mesmo, sempre. Richarlison me chama atenção. Porque, vamos lá, pensem no seguinte, eu entendo que tem uma questão de confiança, né, do técnico da seleção brasileira, tá claro que o Ancelotti confia no Richarlison, independentemente, né, do que acontece, independentemente da fase que ele está atravessando, enfim. Mas a gente não pode ignorar a fase, porque seleção é momento, como muita gente diz, e eu concordo. Seleção é bagagem, confiança do técnico, entrosamento, histórico na seleção, hierarquia, e é muito momento. O momento do Richarlison no Tottenham não é um momento fantástico. O Richarlison tem 3 gols em 12 jogos na temporada. O Richarlison tem 1 gol apenas nos últimos 10 jogos pelo Tottenham. 1 nos últimos 10. Em 3 dos últimos 4 jogos, o Richarlison jogou 90 minutos. E em um desses últimos 4, ele jogou meia hora. Então ele tem tido minutagem, não é que ele está jogando pouco. Pô, Jorge, ele entra faltando 10 minutos? Não necessariamente. Tem sido titular em alguns jogos, né? Ele não está vivendo um grande momento. A última data FIFA do Richarlison não foi uma grande data FIFA. Então o que justifica? Confiança do treinador. Acho que isso mostra muito o panorama difícil que a seleção brasileira atravessa hoje em relação à camisa 9, em relação a centroavante. Muito difícil. E aí volta o Igor Jesus. Pô, o Igor Jesus está num time que só tem 5 pontos na Premier League. O Nottingham Forest está brigando contra o rebaixamento. Mas se você for olhar a média de gols, é superior à do Richarlison. O Igor Jesus tem 4 gols em 7 jogos na temporada pelo Nottingham Forest. O Igor Jesus tem 4 gols nos últimos 4 jogos. Ele faz 2 gols contra o Swansea, passa em branco contra o Burnley, quando ele joga só 15 minutos, faz 2 gols contra o Betis na Europa League, jogo até que foi citado pelo Ancelotti, né? Pô, eu vi o jogo contra o Betis e tal, e passa em branco contra o Sunderland no jogo que ele atua meia hora. E um cara que, recentemente, teve mais entrega na seleção do que o Richarlison. No ano passado, o Igor Jesus fez gol contra o Chile, deu assistência quando convocado pelo Dorival, teve uma participação, ok, importante num momento que era muito bom com o Botafogo e de entrosamento com o Luiz Henrique. Acho que é algo que pode contar, ter Luiz Henrique e Igor Jesus titulares, relembrando o que já fizeram no Botafogo e na própria seleção brasileira. Eu acho que o Igor Jesus, pelo que mostrou no primeiro semestre e pelo que está começando a mostrar, ainda não tem nem 10 jogos lá na Premier League, mas pelo que está começando a mostrar, eu acho que hoje o Igor Jesus não só tem espaço numa convocação, como está à frente em desempenho recente do Richarlison para ser titular nos jogos agora de outubro. Se a comparação for Igor Jesus e Richarlison, né? Tem o Matheus Cunha, que é outro tipo de característica, mas também pode jogar por ali, ele está à frente. Evidentemente que ele está à frente. E a dupla... Você pode não achar... Só um ponto sobre o Igor Jesus. Igor Jesus eu sei que é um tema sempre muito polêmico, porque tem muita gente que acha que o Igor Jesus não é jogador de nível de seleção brasileira. Aí vai voltar aquele papo, né? Ah, o cara joga no Nottingham Forest. Ah, o cara joga no Fulham. Ah, o cara joga no... Enfim, ok. Cada um pensa o que quiser. Agora, entenda o seguinte. Não temos tantas opções assim. Nós não temos uma fartura de camisa 9. A crise da camisa 9 da seleção, ela é desse ciclo e de ciclos anteriores também. Quanto tempo não temos um 9 brabo? Sabe, o 9 bolado. Faz tempo. Faz tempo. Então, o Igor Jesus, nesse contexto, pelo que fez aqui no Botafogo no primeiro semestre, absurdo que ele jogou no primeiro semestre esse ano, tá? De março até junho, até ser vendido, até o Mundial. Jogou demais, demais, uma enormidade. E por estar com um começo interessante na Premier League, ok, né? Eu acho que não é nenhum absurdo levar. Você pode entender que não é um cara para nível de seleção, não é o teu atacante dos sonhos. Mas o que nós temos hoje aí, galera? É isso aí, né?
A dupla Vini e Rodrigo tá de volta. Me chamou a atenção também o Ancelotti falar do Rodrigo. Ele, eu sei que ele não tem jogado muitos minutos, né? Eu tô observando, eu tô de olho, mas é um cara importante. Tô tentando até pegar a aspa exata do Ancelotti sobre o Rodrigo, ó. Tô pegando aqui o tempo real do GE, que foi colocando as aspas ali, a galera foi digitando em tempo real o que o Ancelotti falava. Tá aqui, ó. Ancelotti sobre Rodrigo. Rodrigo está muito bem, não está jogando muito, mas todas as vezes que entra do time foi bem. Tem boa condição física, como todos os jogadores brasileiros, está muito motivado para estar aqui, é um jogador muito importante para a seleção, porque tem características técnicas muito importantes e pode jogar em todas as posições do ataque, vai ajudar muito. É a versatilidade do Rodrigo, que às vezes é justificativa para a convocação, às vezes é justificativa para tirá-lo do time. Próprio Ancelotti, inclusive na passagem do Real Madrid. Vamos ver onde e como ele vai usar o Rodrigo. Mas, de fato, o Rodrigo está vindo para a seleção, e aí voltando a falar de momento, muito mais pelo histórico, né? Pela qualidade que tem, por jogar no Real Madrid, por já ter trabalhado com o Ancelotti, do que pelo momento. O Rodrigo não tem gol ainda na temporada em 7 jogos. Se você pegar os últimos 4 jogos do Rodrigo, ele joga 20 minutos ontem contra o Kairat na Champions, dá uma assistência, né? Joga 20 minutos na derrota para o Atlético de Madrid do fim de semana, joga 8 minutos contra o Levante e joga 13 minutos contra o Espanhol. Tem 4 jogos seguidos aí que o Rodrigo não tem nem meia hora de jogo, meia hora em campo. Ele não é titular hoje. Claro que você não vai, assim, discutir a minutagem do Rodrigo com a minutagem do Endrick. Então você quer ver, ó? O Rodrigo tem 205 minutos jogados na temporada, tá? Com a camisa do Real Madrid. Vamos ver o Endrick? Quantos minutos tem? Tem bem menos. O Endrick tá escanteado pelo Xabi Alonso. O Endrick nessa temporada, sabe quantos minutos tem o Endrick? O Endrick tem 0 jogos e 0 gols, obviamente, né? O Endrick não tem jogado. Porém, a gente pode discutir. Tudo bem, o Rodrigo ainda tem entrado, e o Endrick nem pisa no campo. Tudo bem, professor? Ok, você levar o Rodrigo e não levar o Endrick. Mas assim, os dois são reservas hoje. Um às vezes nem relacionado é. Mas os dois hoje não são titulares, ok? Os dois hoje não são titulares. Um até entra, o outro nem isso. Mas você está levando um cara que também não é titular. Se o argumento muitas vezes para não levar o Endrick, e nós temos uma dificuldade com camisa 9, como nós já dissemos, se é a falta de jogos, de titularidade, o Rodrigo também não é titular. Claro que o Rodrigo é um jogador mais experiente, mais experimentado, eu não estou comparando um com o outro, né? O Rodrigo já tem um histórico muito maior na seleção brasileira, apesar do Endrick já ter feito gols bem importantes no início da era Dorival Júnior, por exemplo, mas isso me chama atenção. É mais um caso de um cara que ou não está muito bem, ou não é titular hoje absoluto, mas mesmo assim está sendo convocado. E também o Vinícius Júnior, que na última data FIFA não foi convocado porque estava suspenso para um dos 2 jogos que o Brasil faria. O Vinícius Júnior está de volta, caminho absolutamente natural. O Vinícius aos poucos está tentando encontrar o espaço dele no Real Madrid. No final, sabe qual é a minha sensação sobre a convocação? Sendo bem sincero para você, olha, podia ser melhor aqui, podia ter outro nome ali, podia levar esse, podia não levar esse. Eu, por exemplo, não levaria o Richarlison. Eu acho que o Richarlison não tem justificado, do ponto de vista técnico, presença na seleção. Mas, no geral, galera, é o que nós temos. É isso aí. É o que me faz crer que as nossas chances para hexacampeonato são pequenas. São muito difíceis no ano que vem. Pelo material que a gente tem, comparando com outras seleções, pelo estágio de trabalho onde a gente está. Pode acontecer? Pode. Irmão, isso é futebol, é mata-mata. Nós somos o Brasil, seleção pentacampeã do mundo. A gente não é qualquer um na Copa do Mundo. A gente é o Brasil. Mas é muito difícil, né? Convenhamos, é muito difícil que aconteça. Vamos falar do calendário. Esse vídeo já está ficando maior do que eu gostaria. Eu sempre quero fazer esse vídeo na noite mais curto, mas vamos lá. Novo calendário do futebol brasileiro. CBF diminui estaduais, aumenta a duração do Brasileirão. Copa do Brasil ganha mais participantes e final em jogo único. E a CBF criou a Copa Sul-Sudeste, a Copa Centro-Oeste e a Copa Norte. Então são muitas as mudanças no calendário para o ano que vem. A mais importante, na minha opinião, Brasileirão o ano todo. Galera, no mundo inteiro é assim. Começou a temporada? Liga Nacional começa. Vai terminar a temporada? Termina a Liga Nacional. Aqui, a gente comprimia ali 38 rodadas em 7 meses, vai. Começando o campeonato em maio. Às vezes, começando em abril. Por quê? Porque a gente tinha que dedicar os primeiros 4 meses do ano ao campeonato estadual. Porque os estaduais são importantes, são prioridades. Não, não são. Não são. Já foram muito importantes. Hoje, eles ocupam um papel secundário no calendário.
Os estaduais foram reduzidos para 11 datas, atualmente tinha 16, isso cai para 11. O campeonato começa 11 de janeiro, termina 8 de março, todos os estaduais, aí cada federação define a sua fórmula, mas tendo ali essa janela apenas de 11 datas agora, e sendo disputado paralelamente ao Campeonato Brasileiro, o que fará com que o estadual perca, principalmente nas fases iniciais, ainda mais importância. Porque, imagina, quarta-feira, seu time tem um confronto contra um pequeno no Paulistão, no Campeonato Mineiro, por aí vai. Domingo ele tem um clássico na Série A. O que ele vai priorizar? A resposta é óbvia, né? Se ele priorizar um campeonato estadual, ele tá maluco. Fico pensando como vai ser em caso de finais. Então, por exemplo, eu falei do Campeonato Mineiro, uma final Atlético e Cruzeiro. Na quarta, o jogo decisivo do estadual. Puta rivalidade, né? Pode ser Campeonato Mineiro, pode ser Libertadores, pode ser o Campeonato da Rua, o Campeonato do Bairro de Lourdes, pode ser qualquer lugar. É Cruzeiro e Atlético, vale muito. Aí você tem esse jogo na quarta para decidir o Mineiro e no domingo tem um jogo, sei lá, Cruzeiro e Palmeiras, Atlético e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O que você vai fazer nessa semana? Qual que você vai priorizar? Ou, anteriormente, né, antes do jogo da final, geralmente você dá o descanso para o jogo seguinte, tem um jogo desse tamanho no Brasileiro, você vai poupar, pensando na final do estadual? Fico curioso. Acho que isso vai exigir um exercício de maturidade dos torcedores. Se a gente entende que o estadual é a competição menos importante do ano, a partir do momento em que ele está sendo disputado paralelamente ao brasileiro, não importa. Assim, não pode jamais você abrir mão de um jogo de campeonato brasileiro para o campeonato estadual. Mesmo se for a final, contra o maior rival, não dá. Não dá para você esticar a corda aqui e não esticar no brasileiro. Outra coisa que vai mudar, e eu falei no início do vídeo, acabou a palhaçada de dizer que o ano começa em abril. Acabou, simplesmente acabou. Porque o John Textor fez isso em 2025, tendo 2 títulos inéditos para disputar, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa, e ele simplesmente deu de ombros dizendo, não tem problema, a gente não precisa disso aí não. Imagina, né, Botafogo tá cheio de Supercopa do Brasil na galeria, contra o maior rival, então, nossa, já ganhou umas 8. Não precisa, a gente começa o ano em abril. Ó, ferrou, Textor, ferrou pra ti, meu velho. Ah, não, a nossa janela é a segunda. Se não for a primeira, você já está fora do título brasileiro, porque dia 28 de janeiro já começa o Brasileirão. Se você deixar para contratar em abril, em maio, você corre o risco até de ser rebaixado. Então acabou a palhaçadinha de dizer que começa no meio da temporada. Acabou. Deixa eu falar aqui de Copa do Brasil também. Copa do Brasil. Mudança na Copa do Brasil. Nós vamos ter os times da Série A entrando a partir da 5ª fase. Eu acho que, no geral, quando você tem uma redução de jogos, na casa de 10 jogos aproximadamente para cada time da elite, eu acho importante. Eu sou um cara que critica o inchaço do calendário. Tem time que joga, às vezes, 80 jogos no ano. Eu acho que as reduções são bem-vindas. Porém, acho que entrar apenas a partir da 5ª fase é muita coisa. Assim, é muito distante, é muito tempo. Deixa eu lembrar também de critério de classificação para a Copa do Brasil. Deixa eu lembrar. Vou falar sobre isso aqui. Aumenta de 92 para 126 participantes no ano que vem e para 128 em 2027. Afinal, dia 6 de dezembro, jogo único. Gosto da ideia do jogo único? Gosto. Acho complicada em termos operacionais? Acho. Temos muitos desafios de malha aérea, de rede hoteleira, né, de condições econômicas dos torcedores, não são todos. Num país como o nosso, são poucos os torcedores que têm a possibilidade de sair, sei lá, do Sudeste para o Centro-Oeste para ver uma final. No caso de uma final em Brasília, por exemplo, são poucos. São problemas. Mas, como evento, como produto, eu vejo valor no jogo único. O jogo único atrai, o jogo único tem toda uma preparação diferente, toda uma promoção especial em torno dele, gera uma grande expectativa, vai ser o fechamento da temporada. Eu acho que vale testar. Eu gosto da ideia, gosto muito da ideia do jogo único, mesmo entendendo que temos dificuldades enormes aí, né, que a gente já citou. Serão 102 vagas diretas de campeonatos estaduais para a Copa do Brasil, antes eram 80, aqui que eu quero entrar, ó. Todos os clubes da Série A estão garantidos, independentemente do que eles fizerem no campeonato estadual. Eu não vejo problema na mudança. Se o campeonato estadual ele não é prioridade, se os clubes estão dando cada vez mais de ombros para o estadual, você exigir que o time tenha uma grande performance no estadual para chegar à Copa do Brasil, eu não acho inteligente, pensando na Copa do Brasil. Você corre o risco de ter um grande fora da Copa do Brasil, o que é ruim para o produto. O Santos ficou fora da Copa do Brasil em 24,
Péssimo para o produto, horrível. Perde a Copa do Brasil, não só o Santos. Mas o meu problema aqui é fazer essa mudança agora. É meio que alterar o jogo com ele rolando. Porque aqui a gente não tem previsibilidade de nada, aqui a gente não divulga nada com grande antecedência. Eu acho que mudanças como essa, com esse grau de profundidade, deveriam ser feitas com pelo menos um ano de antecedência. Olha só, vamos mudar o calendário. Só que ao invés dele vigorar a partir de 26, ele vai vigorar a partir de 27. Porque o que aconteceu? Esse ano o estadual teve um modelo de disputa onde os clubes grandes precisavam garantir dentro desses estaduais a vaga de Copa do Brasil, certo? Aí, o Botafogo é um exemplo. Nesse momento, se ferrou, que fez de novo um campeonato estadual muito ruim, correndo o risco de ficar fora da Copa do Brasil no ano que vem. Já foi eliminado da Libertadores. Ah, não. Agora mudou tudo. Fica tranquilo, Botafogo, você vai jogar a Copa do Brasil no ano que vem. Eu não gosto de mudança com a parada rolando. Não gosto da antecedência com a qual se fazem as coisas aqui no futebol brasileiro. Hoje é 1º de outubro. Hoje, 1º de outubro, os jogadores ficaram sabendo que no dia 11 de janeiro começa a nova temporada. E o cara tá programando férias, tá programando viagem, e muda tudo porque soltou o calendário a CBF. Você não tem um pingo de previsibilidade. Essa é a minha crítica. Gosto das mudanças? Gosto. Acelera, Little Sam. Parabéns. Gosto. Mas desse jeito, eu não gosto. Mas tudo no futebol brasileiro é assim, né? Tudo é desse jeito. E vamos ter as novas competições aí. Copa Sul-Sudeste, Copa do Nordeste, Copa Verde. Copa Verde com os clubes do Norte e do Centro-Oeste, disputadas em 10 datas. Os clubes que jogam as competições da Conmebol não participam. Não participam. Então vamos lá. Bahia é um baita exemplo. É o exemplo mais citado. Bahia jogou a Libertadores esse ano. Foi campeão da Copa do Nordeste. Se tornou o maior vencedor da competição. Ele perde o direito. Como nesse momento ele está brigando por vaga de Libertadores, ele está dentro da zona de classificação para Libertadores, muito provavelmente ele não disputará a Copa do Nordeste do ano que vem. É ruim. É ruim, do ponto de vista técnico, do critério de classificação, enfim, para o produto, a Copa do Nordeste não ter o Bahia, se eu disse aqui, perde a Copa do Brasil sem o Santos, perde a Copa do Nordeste eventualmente sem o Bahia, por exemplo, que é a chance mais concreta que temos esse ano, porque o Ceará está muito distante de zona de Libertadores, Fortaleza e Sport então nem se fala, enfim, Vitória também, perde a competição. Agora, estamos entre o ideal e o possível, né? O ideal é que a gente não tivesse 11 datas de campeonato estadual, ou a gente tivesse, sei lá, no máximo 6, 8 datas de campeonato estadual, remanejasse isso de alguma outra forma para uma outra competição, mas foi o que deu para fazer. E o que me chama a atenção é que dentro desse esforço que deu para fazer, a CBF encontrou uma boa solução, um bom caminho. Não é perfeito, tem pontos de crítica que eu abordei aqui no vídeo, não é perfeito. Mas é um bom caminho, é um interessante caminho que a CBF conseguiu. Então, com essas mudanças, nós vamos ter Copa do Mundo ano que vem, previsão de 55 dias de impacto no calendário entre data FIFA e Copa do Mundo do ano que vem, isso é importante. 2027 também vai parar para Copa do Mundo feminina, o que é muito importante não só pela questão de logística, porque você tem os estádios que vão receber jogos da Copa do Mundo feminina, mas em termos de mobilização. Você para o Campeonato Brasileiro e o foco fica todo na Copa do Mundo feminina. Como promoção do evento é ótimo, porque se você mantém a Copa do Mundo feminina, com o Brasileiro rolando, com Corinthians e Flamengo no Brasileiro, você leva toda a atenção pro Campeonato Brasileiro. Então também acho uma medida inteligente. Gostei. A Little Sam, o que é de Little Sam? Samir Chaldi, gostei das mudanças. E confirmado o impedimento semiautomático. Assim, nós saímos da pasmaceira do Jovem Ed, daquela gestão horrorosa do Jovem Ed, para uma gestão que está inovando. Isso é. Se vai dar certo, se não vai dar certo, vamos ver. Mas uma gestão que chegou trazendo algo novo para a CBF. Então, na hora de dar porrada na CBF, a gente tá muito à vontade para bater em cartola, bater em dirigente, porque quando eles merecem, eles têm que apanhar mesmo. Apanhar no sentido da opinião, né? Não é literal. Quando merecem um elogio, a gente tem que elogiar com a mesma eloquência, na mesma intensidade. E acho que o que a CBF fez nesse momento é digno de elogios. É uma tentativa de melhorar o nosso calendário, de racionalizar um pouco mais o nosso calendário, de valorizar algumas competições, de tentar algo novo como uma final única de Copa do Brasil. Eu gosto. Pelo menos nós saímos da pasmaceira.
Gostei do que vi. Vamos ver a aplicação disso em 2026. E você, gostou ou não gostou? Deixa a sua opinião nos comentários. Nos vemos daqui a pouco em Santos e Grêmio na GETV, 8 da noite, Brasileirão ao vivo, com imagens. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.